noite, pessoal. Então vamos começar mais uma gravação sobre a leitura do livro dos médiuns. Vamos fazer uma leitura do livrinho Vigiai e Orai. Pergunta a ti mesmo o que queres com esta ou aquela providência que estejas tomando em relação às pessoas. Quem cede para oferir algum tipo de vantagem não age despojado de interesse. O bem em nossas vidas deve ser uma consequência natural de nossos gestos de solidariedade. Existem aqueles que doam pensando em reaver depois. Na decisão infeliz, se a intenção tiver sido boa, a repercussão do equívoco será praticamente nula. Então, às vezes a gente erra e a gente pode errar, desde que a nossa intenção seja boa. Se a gente errou tentando fazer alguma coisa boa, alguma coisa pelo bem, vai ser um erro bem menor do que seria. Então, o livro dos médiuns, nós vamos abrir ao acaso. Caiu no segundo o desenvolvimento da faculdade, pergunta 192, médiuns lacônicos. Médiuns lacônicos são aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos, as comunicações que recebe têm toda a amplitude e toda a extensão que se podem esperar de um escritor consumado. Esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Médiuns experimentados, a facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o trato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam. Para lhes apreciar as qualidades boas e más, pelos mais minuciosos sinais para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência fruto do estudo com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque querem escrever com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Então, aqui nós falamos de 3 tipos de médiuns, né? Médiuns lacônicos, médiuns explícitos, médiuns experimentados. Explícitos são aqueles que têm facilidade de fazer a comunicação. Muito facilmente eles passam a comunicação dos outros espíritos. Lacônicos são aqueles que, embora recebidos com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. É aquela comunicação rápida, né? O espírito veio, deu uma mensagem e pronto. E os médiuns experientes são aqueles que já têm tempo de casa, tempo de prática, mas que não por isso não quer dizer que por isso eles possam estar imunes a serem utilizados por espíritos zombeteiros, né? Os espíritos zombeteiros são aqueles espíritos menos esclarecidos, que perdem um pouco de tempo com a vida sem sentido, sem atitude, com coisas, vamos dizer, a palavra fútil é um pouco pesada, né? Com coisas sem necessidade. Eles poderiam muito bem estar gastando aquele tempo utilizando em coisas mais importantes para o crescimento deles, como médiuns. Então, esses espíritos zombeteiros, eles estão sempre prontos a causar bagunça, para causar problema, para causar irritação entre as pessoas, para causar algum tipo de situação desagradável. Então aqui facilmente se compreende a importância desta qualidade, os médiuns experientes. Como ele diz aqui, o mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Médiuns maleáveis são aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações, pelos quais todos os espíritos, ou quase todos,
podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Essa espécie de médium se aproxima muito das dos médiums sensitivos. Então, esses médiums maleáveis, eles são próximos dos médiums sensitivos, aqueles que têm possibilidade de passar alguma coisa, de passar, que através da sensibilidade eles conseguem ser facilmente utilizáveis pelos espíritos que querem se comunicar. Os médiuns experimentados são aqueles médiuns mais experientes, mas ele pode ser um médium que adquiriu tudo essa experiência através do estudo, ou pode ser um médium que nasceu com aquele dom. Médiuns maleáveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente, porque a gente leu as agentes de comunicações, espécie de médium se aproxima dos médios sensitivos. Médiuns exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os demais, corresponde pelos outros que são chamados. Aqui um grande exemplo é o Chico Xavier, né? Era o médium exclusivo do Emmanuel, próprio Divaldo Franco, que é o médium exclusivo da irmã Joana de Ângeles. Então, temos vários tipos de médiums exclusivos. Aí tem vários outros tipos de mediunidade, né? Médium recitista, médium religioso, depende tudo da capacidade de cada médium, da aptidão física, do estudo que ele desenvolveu nessa vida ou na outra. Depende de vários fatores essa capacidade, essa qualidade, essa capacidade de fazer uma boa interlocução entre o meio que a gente vive e o meio do mundo espiritual. E essa é uma capacidade que é tida para alguns como um dom, de verdade é uma capacidade de que todos nós estamos providos. Alguns possuem corpos com uma maior predisposição a realizar essa situação, essa intenção, essa realização, outros menos, e com isso há essa questão de muitas vezes parecer que alguns são privilegiados em relação ao outro. Muito pelo contrário, não há privilégio nenhum, é um trabalho, é uma situação bastante difícil de empréstimo do seu status físico, né, para que um outro ser possa se manifestar através dele. Essa é realmente uma situação bem particular. Bom, a nossa leitura hoje é essa, um pouco mais curta, mas o que importa é que cada um possa ter essa mensagem como uma fonte de aprendizado, como um momento de esclarecimento, como uma oportunidade de se fazer melhor como espírito reencarnado que é nesse planeta terreno, nessa busca que nós estamos vivendo no mundo espiritual. Então, graças nós te damos, material que te damos, Senhor, por mais essa leitura, mais essa possibilidade, por estarmos todos aqui ainda nesse planeta, encarnados, esperando para viver nessa transição, nesse planeta melhor, onde haverá mais cuidado uns com os outros, mais equilíbrio, mais amor, e onde a humanidade aprenderá a viver melhor sobre todos os aspectos. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo derrame sobre todos nós teu amor, a tua luz, a tua paz. Que assim seja. Um beijo no coração de todos e até a próxima.